Oi, pessoal. A gente vai falar agora sobre a solos Christus, somente Cristo. Na teologia a gente tem uma coisa que a gente chama de convergência bíblica, né? Convergência, que tudo que está aqui diz respeito a um assunto só. E esse assunto é Jesus. Tudo que está na Bíblia diz respeito a Jesus, né? Jesus mesmo disse dele, examinar as escrituras, porque julgar e ter nelas sobre mim. Então, E é o próximo, o segundo ponto, né, de hoje, né, no outro vídeo a gente viu sobre... Os dois como estão interligados, todos os 5 estão, mas o próximo a gente fala sola escritura, que é somente a escritura, somente a palavra. E aí como a gente vê, né, ligado. Então, examinar a escritura, porque vamos ver, a gente vai descobrir que tudo fala de Jesus, então somente Cristo. Então, Martin Lutero, eu vou trazer ele mais uma vez como referência, ele como o principal, mas vou repetir, ele não é o único, né? Houve outros nomes, se você pesquisar, tem várias outras pessoas, mártires aí, que sem eles nós nunca seríamos conhecedores, né, das boas novas, talvez nunca alcançaria aonde alcançou, se não fosse mediante, né, tal manifestação do Espírito Santo. Porque se a gente analisar a reforma, ela não é simplesmente um contexto histórico, não é simplesmente o que vai cair no Enem, né? Não é simplesmente um período. Ela trouxe o cristão, ou deveria ter trago, ou está trazendo, o cristão de volta a um lugar que ele não precisava sair, que é a palavra de Deus. Mas, e a palavra de Deus fala sobre Cristo Jesus. Então, solos Christus, se a gente olhar alguns textos, vários textos, como eu já falei, e como a gente tem a ideia de convergência bíblica, ou toda a simbologia do Antigo Testamento, se a gente pegar o estudo do tabernáculo, lembra? Como tudo reflete Cristo, tudo vai trazer o simbolismo de Cristo. E o novo, quando a gente pega o novo, a gente lê e a gente entende o antigo, todos os símbolos. Então o Novo Testamento explica tudo do antigo. É legal que no Novo Testamento Jesus é chamado da pedra angular. A gente tem até a referência equivocada, né, de quando Jesus fala sobre essa pedra, edificarei minha igreja, ele fala com Pedro, e as pessoas falam que Pedro, né, ele é a pedra da igreja, mas não é isso que Jesus está falando, ele está falando de si, porque Pedro tinha acabado de revelar que Jesus é o Cristo, como a gente está vendo aqui no solo Christus. E ele é essa pedra angular, e essa pedra angular está afirmando, né, em Atos 4, fala, este Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta como pedra angular. Essa pedra angular... Só leu o 12 também. E, portanto, não há salvação nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado nos seres humanos pelo qual devemos ser salvos. Ou seja, somente Cristo, somente por esse nome. E essa pedra, nas construções antigas, toda casa, ela partia de uma pedra que ficava na esquina e ela era uma pedra como uma coluna. E a construção começava a partir dela. E quando quem está pregando, a gente vê Paulo, a gente vê os apóstolos, falando que Cristo é essa pedra, é porque todas as obras que os apóstolos fizeram, e os discípulos, e a gente hoje em dia, a gente tem a partir de Jesus Cristo. Então, sem ele, não é possível se construir nada. Ele é a pedra principal, ele é a estrutura, é a base de tudo. Então, a gente vê no Velho Testamento toda a simbologia apontando para a figura de Cristo, e no Novo Testamento, daquilo que foi escrito a partir dos apóstolos, mas ainda assim partindo de Jesus, porque eles reconhecem que Jesus é a pedra angular, é a pedra principal, que sem ela não se teria construção nenhuma. Então, sem Jesus, entra nessa questão de Cristo, porque naquela época a gente vê que Lutero ele lutou porque
aquilo que os papas escreviam ou outras pessoas tinha um poder maior ou igual à palavra de Deus. A revelação da Bíblia. Então, a gente vê, né, falando dessa correlação de solos cristos e sola escritura, de que não, a escritura ela é acima e é a escritura que fala de Cristo. Então, não tem um outro nome. Ah, fulano de tal falou isso. Porque tem um texto... Não importa, o que importa é o que a Bíblia diz. Tem um texto de Paulo, agora eu não vou lembrar a referência, que fala, não julgue além do que está aqui, não julgue além do que está escrito, não traz para você um entendimento além do que está escrito na palavra de Deus. Né? Você não vai fazer... A palavra de Deus, ela se revela em si mesmo, em 1 João vai falar. Não há ninguém que... Você não necessita que ninguém vos ensine. A palavra de Deus, ela se revela por ela mesma. Né? O Espírito Santo, que foi quem deu a revelação do que precisava ser escrito, como está escrito em 1 Timóteo, sobre toda a palavra inspirada por Deus. Então, foi o Espírito Santo de Deus que orientou cada uma das pessoas a escrever. Foi homens que escreveram? Precisava ter alguém, né? Precisava que alguém escrevesse, mas todos inspirados pelo Espírito Santo. E esse mesmo Espírito Santo, o Senhor Jesus, ele nos enviou, né? E ele que nos dá o discernimento acerca da revelação da palavra de Deus. E isso é importante hoje em dia, porque a gente vê muitos movimentos de seitas onde pessoas se colocam com uma autoridade, vamos dizer assim, igual à da palavra de Deus, assumindo uma figura semelhante à de Cristo. E não, a reforma ela aponta a Jesus como o único mediador. E a gente vê a palavra de Deus como essa testemunha de Cristo como o único mediador. A gente vai ver lá em João 14 falando que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Não existe um atalho. E hoje em dia acontece muito de pessoas falarem diversas teorias que não estão conforme, elas não estão de acordo com o que a palavra fala. Se a gente examinar a Escritura, a gente vai ver que o que muita gente fala na internet, em vários outros lugares, não está de acordo. E a pergunta é, eles estão certos? Não, porque o crivo da nossa crítica é sempre a palavra de Deus. Se não estiver de acordo, tanto que o que acontece muitas vezes, quando a gente tem uma dúvida, é da gente passar, né, acontece bastante, a gente passar horas procurando textos e referências dentro da palavra de Deus para ter o entendimento correto acerca daquele assunto. Tem situações que são complexas mesmo, depende de uma interpretação, mas para a maioria das coisas, a Bíblia vai afirmar aquilo que precisa ser feito e vai afirmar Jesus. E interessante que a palavra religião, do latim, ela significa religare, né? E essa palavra religare significa reconectar, colocar de volta. E Jesus é a nossa religião. Ele é o nosso mediador. Então, não há necessidade, por que Lutero disse somente Cristo? Não há necessidade de ter outra pessoa. Você não precisa ir lá no Papa, como estava acontecendo na época, e falar assim, olha, faz isso para mim. E às vezes a gente faz isso nos nossos dias hoje, a gente terceiriza a nossa fé. Mas você não precisa mais de uma outra pessoa. Jesus Cristo, ele verteu o sangue dele na cruz para que você hoje pudesse ter o livre acesso. Né? O véu do templo se rasgou, a gente tem esse costume de dizer, e se rasgou mesmo. E você hoje tem o acesso direto a Deus, mediante a Jesus, o único intercessor. Né? Ele é o que intercede por nós com o Pai. Como o João diz, né? O novo e vivo caminho. Ele é o caminho. Então, a intercessão, nos dois sentidos da palavra intercessão. É uma intercessão de entre duas vias, porque ele é o caminho, uma intercessão de conectar, né? Você tem uma intercessão, você conecta. Então, existe a palavra intercessão com C cedilha e com SS. Então, Jesus é a nossa intercessão com Deus. E é somente por ele. E quem dá a veracidade de tudo isso é a palavra de Deus. Você falou de não é necessário outro mediador, porque o que acontecia e acontece hoje, não de uma forma como era antes,
mas acontece de uma forma subjetiva para nós, é que, por exemplo, não existiam orações, as pessoas não oravam, né? Quem orava eram as figuras eclesiásticas, os padres, os bispos, eles faziam as orações. Então a pessoa ia até o confessionário, falava, e aí a pessoa, ela tinha ali a penitência dela, e quem ia orar, quem ia fazer isso ou aquilo outro, era o padre. Então eles sempre precisavam de um terceiro para poder fazer aquilo. Então eles precisavam de um mediador até o mediador. E a gente vê Jesus ensinando de oração direto com o Pai. Isso a gente vê que é algo que se perdeu em relação, por exemplo, aos judeus. Os judeus, eles tinham um entendimento de oração. Todo mundo orava. Mas isso foi se perdendo. E hoje em dia a gente vê que, por exemplo, muitas pessoas viram para os pastores ou para os presbíteros na igreja e pedem oração, mas não como um auxílio, porque geralmente a gente pede oração, tipo assim, eu já estou orando, me ajuda também, ora junto comigo. Ou então, às vezes, eu realmente não tenho força para orar. Mas acho que a gente, né, em certos momentos, eu já tive essa experiência de saber que uma pessoa estava orando e a gente fez realizar uma aliança nesse sentido de oração, e eu saber que essa pessoa, com certeza, algumas vezes ela orou sozinha, porque eu não orei. Mas isso não impede de que essa pessoa tenha a responsabilidade de orar por si, né? E é isso que é terceirizar a fé. Você às vezes não consegue orar por você, mas você não tentou. Aí a gente vê as pessoas colocando essa responsabilidade, por exemplo, o que Só a gente vê... nas autoridades, vamos dizer assim. É exatamente essa a ideia, porque o que Cristo trouxe é que Ele é o mediador. E a gente, por mais que a gente tenha ordem na igreja, a gente tem, vamos dizer assim, as estruturas eclesiásticas, o pastor, os presbíteros, o corpo do diaconato, nós como professores e tudo mais, para que haja uma ordem, para que haja um bom funcionamento. Uma harmonia. Como foi falado, né, que Ele colocou uns para apóstolos, pastores, mestres, e assim vai, para ter ordem no corpo, para a gente alcançar um objetivo. Então, isso existe mesmo. Mas o que a gente vê muitas vezes é que toda a responsabilidade, vamos dizer assim, de espiritual, as pessoas colocam nessas figuras de autoridade eclesiástica e se isentam dessa responsabilidade que é exclusivamente sua. Cada um, como diz a palavra de Deus, vai dar conta de si. Então, o pastor orou, mas e você? O que você fez? O que eu fiz? Será que eu fiz? Né? Então a gente precisa ter esse cuidado de não repetir isso, porque nós não precisamos de um mediador até o mediador. Nós já temos Cristo. A palavra de Deus fala em João que nós temos um advogado junto ao Pai. Nós já temos. Nós não precisamos de um advogado para o advogado. Né? Essa ideia sempre parece estranha, mas a gente acaba fazendo muito isso. E isso está afirmado aonde? Na palavra de Deus. Se eu não conhecer, se eu não ler as escrituras, se eu não perceber, eu vou deixar isso passar desapercebido. O que a gente vê hoje, a gente está tendo uma série de pregações, né, cara? E é interessante você ver o Velho Testamento a partir da ótica do Novo, como as coisas mostram que Jesus mesmo estava ali o tempo todo, e às vezes a gente passou por aqueles textos e nunca reparou. Mas está ali, toda a Bíblia fala de Jesus. É interessante que, voltando pela palavra, na palavra, Jesus citava a palavra, né? Em várias oportunidades, quando ele esteve ali no deserto, né? Ele traz a luz da palavra. Se você pegar os apóstolos, eles trazem palavras, né? Então, a gente precisa entender. Filipe, quando vai instruir o etíope, ele ensina as escrituras. Então, a gente precisa retornar a esse lugar de entendimento da palavra de Deus. Sem esse entendimento da palavra de Deus, a gente não consegue ver a graça, a gente não consegue ver a fé, como Lutero enxergou através do texto de Romanos, né? Que é pela fé, o justo vai viver pela fé, que o evangelho é poder de Deus, né? O poder, ele representa algo de autoridade, ou algo, né? O poder tem poder para curar, mas tem poder para amaldiçoar. Então, o poder do evangelho é para trazer cura, né? Jesus é o evangelho, Jesus é a boa nova, porque tudo é sobre Jesus.
Então, a palavra de Deus, o retorno da palavra, como a gente vai estudar, às vezes, algum estudo sobre a hermenêutica, sobre como interpretar alguns textos, se a gente não lê. Né? Não tem como, eu não preciso estudar sobre a sintaxe ou como o original da palavra se eu nem leio, se eu nem faço ideia do que está escrito. O que Lutero trouxe de volta para mim, o entendimento vamos voltar à leitura, porque o que eu li que vocês estão fazendo está errado. Né? E naquela época não tinha Bíblia, né? Ele foi traduzir justamente para que todo mundo tivesse. E foi fazer um compilado de vários textos. Hoje, por exemplo, lá em casa eu tenho um tanto de Bíblia. Tem Bíblia no celular, tem Bíblia física, no papel. E a gente estuda bastante, mas e a gente vê que as pessoas, elas não leem. E às vezes a gente olha na internet, é tanta coisa que as pessoas falam, a gente fala assim, gente, de onde que ele tirou essa ideia? E o pior não é ver pessoas falando coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. É ver pessoas que não estudam. Repetindo essas coisas. Exatamente, concordando, achando que está certo, falando besteiras em cima de besteira e achando que está correto. E a palavra de Deus falando outra coisa. E não. E às vezes a gente fala assim, mas é o pastor de não sei o que, ou é aquilo e aquilo outro. Mas, gente, é só Cristo. É só a Escritura. Não importa a posição eclesiástica. Não está de acordo com a palavra de Deus? Não está de acordo com a palavra de Deus. E ponto final. Não tem ninguém superior a Cristo. É esse o ponto. É uma pessoa super importante. Ok, pode ser mesmo. Não vou desmerecer aqui, não. Mas em relação à palavra de Deus, ela ainda vai ser quem dita, quem está certo, quem está errado e pronto. E a palavra de Deus é o nosso manual de conduta, né? Romanos 15, verso 4, se eu não me engano, ele fala sobre que tudo que está escrito aqui foi escrito para o nosso ensino. Então não adianta também eu ler, e aí a gente entra, né? Eu nem leio, mas se eu leio, eu não pratico. Então é algo contínuo e progressivo. Eu preciso ler, eu preciso praticar. Porque Jesus mesmo ele diz que aqueles que escutam, quando finaliza o Sermão do Monte, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é semelhante a um homem que constrói sua casa na areia. Então aí vai vir uma tribulação, vai vir uma tempestade, vai vir alguma dificuldade, alguma aflição, e você vai ser levado com a areia, você vai ser desmoronado. Mas se você estiver alicerçado, como que você se alicerça, né? Como você constrói sua casa na rocha? Praticando o que você escutou. Então a gente precisa entender que isso é algo progressivo, né? O Senhor vai acrescentando em nós o entendimento da palavra, mas quando eu entendo e não pratico, eu sou assemelhado a um homem imprudente. Então eu preciso praticar. É esse, né, o solos Christus e sola Scriptura. E a gente vai concluir, a gente vai falar sobre a glória somente de Deus e a gente vai trazer uma conclusão rápida aí do nosso estudo breve, infelizmente, mas para a honra e glória de Deus.